Alô, alô Rio de Janeiro, alô, alô Brasil, com que prazer estamos aí juntinho de vocês. Hoje a volta da câmera vai aparecer primeiro o nosso querido amigo Dr. Luiz Aibinder, psicólogo dos mais queridos, que já está aqui conosco e daqui a pouco a gente vai bater um papo e vamos ao longo do programa, né? Quero mandar um abraço em especial para o Gelcio Cunha. Alô Gelcio, meu querido amigo. Gelcio, jornalista, repórter que você conhece desde da Rádio Globo, né? Quando lá fomos colegas. Você conhece o Gelcio também do programa do Antônio Carlos, a quem eu mando um grande abraço, e hoje é o grande comunicador da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Mas o Gelcio Cunha tem um trabalho muito bonito no Conexão com o Mundo. É um programete, digamos assim. Eu digo, não é porque seja pequeno, não, é porque o tempo é relativamente curto, né? Então não tem 5 minutos, 10 minutos, mas ele é muito interessante. Ele se encontra com as pessoas nos aeroportos, com gente famosa nos aeroportos, e a partir daí ele desenvolve entrevistas extremamente interessantes. Então o Gelcio está em Além Paraíba. Ele falou comigo assim: ó, Fernando, eu estou no Principado de Além Paraíba, então tá legal. Aí um abraço, mas diz que semana que vem estará aqui conosco. Eu quero mandar um abraço ao professor Pedro Carlos. Alô Pedrão, um abraço. Pedro Carlos Pereira, você já viu inúmeras vezes aqui às quintas-feiras com o Dr. Aibinder, nosso querido amigo. O Pedro se acidentou, teve um problema no carro, o carro capotou, ele infelizmente fraturou as costelas e também o fêmur, e está em recuperação, está tudo bem, obrigado. Eu fui visitá-lo lá no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, no último domingo, juntamente com a Samira. Conversamos com a Ana, a esposa dele, e se Deus assim o permitir, parece que vai acontecer amanhã, provavelmente, se é que ele não já foi para casa hoje, ele irá para casa, e aí vai ter um período longo de recuperação, período este que ele vai estar um pouco ausente daqui, em função do óbvio, né? Porque não é tanto pela perna, que hoje, como vocês sabem, também quebrei a perna andando de patins. Ontem já andei 1,5 km, 2 km, mais ou menos, do Tijutrauma até aqui a minha casa. E é preciso se fazer a fisioterapia, né? E se faz muito necessário essa fisioterapia. Porém, com a quebra das costelas, isso demanda um pouco mais de tempo. Mas eu vou dando notícias para vocês do nosso querido Pedro. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Alguém me disse: Fernando, mas por que eu vou comprar uma espada? Vai comprar para decoração, não vai matar ninguém, não vai fatiar ninguém, por favor, não faça esse tipo de coisa. Chega de crime horroroso que a gente está vendo por aí. E o objetivo não é esse. A espada katana é uma autêntica espada samurai. Na verdade, é uma joia de peça fabricada no Oriente e importada pela Shotokan e enviada à sua casa em qualquer parte do país. Segundo a lenda samurai, possuir-se uma espada katana em casa traria boa sorte às pessoas. E aí depende de crença, da pessoa acreditar ou da pessoa não acreditar. Mas de qualquer maneira, espadascatana.com.br, e aí você vai conhecer todo o trabalho. Se você morar no exterior, então procure o site da Shotokan. Shotokan, né? Começa com S, e na verdade com K e 2 N's. Shotokan, como diz o americano, shotokan.com. Ou seja, shotokan.com. E aí você, não importa se você vive na França, se você vive no leste europeu, em Praga, na Tchecoslováquia. Por quê? Porque todo o site da Shotokan Internacional é em inglês, mas você vai lá no idioma e você muda para o idioma do seu país e também chega, digamos assim, geralmente em 20 a 30 dias, a espada encomendada na sua casa. Muito bem.
bem, queria também dizer que essa é uma época em que a gente tem que tomar muito cuidado. Muita gente vai agora para as estradas e veja aí o acidente que ocorreu com o meu amigo, que não estava em alta velocidade, muito provavelmente foi falha mecânica de um carro alugado, porque ele tinham roubado o carro dele há 20 dias atrás e ele alugou um carro para ir trabalhar em Seropédica, foi quando aconteceu esse acidente. Então é preciso muito cuidado nas estradas, muito cuidado. Além do cuidado, se faz necessário, se você tem condição, mesmo se não tivesse, que você procurasse ter o seguro. Seguro de carro é muito importante, até por um pneu que fure, porque tem até a pessoa que vai lá e é especialista e vai trocar o pneu para você. Então, principalmente, muita gente vai estar com o pé na estrada. Olha, as ruas que demandam a saída do Rio de Janeiro estão locupletadas hoje. Eu vi aqui na televisão, a TV Globo mostrou a linha vermelha completamente parada, ali aquela região que pega, que demanda São Paulo completamente, a Rio-São Paulo completamente parada, porque muita gente saindo ao mesmo tempo, já tentando enforcar digamos assim, o feriadão que está chegando, que na verdade já estamos quase nele, por assim dizer. Então todo cuidado é pouco, podendo fazer seguro Bradesco Seguros é o melhor seguro, você pode fazer online com a maior facilidade e olha, uma vez aprovado, a apólice já está funcionando, você vai viajar com tranquilidade. Por outro lado, eu quero convidar você, estando na Tijuca, por favor, vá almoçar, faça como eu. Às vezes eu estou lá no Caçador, o Caçador fica na Rua Pareto 42, tem 12 a 15 pratos diferenciados executivos que não excedem a R$30. Olha o que eu estou falando. Claro que tem os à la carte, que são mais caros, mas a qualidade maior do Caçador é ser bem servido, ok? Então, isso colocado. Por último, eu quero mandar um abraço para o Álvaro da Camélia Flores. A Camélia é nossa amiga há muito tempo. Eu me lembro quando ele lançou, quando eu lancei este último livro aqui, Só o Amor Constrói, que é uma psicografia do espírito norte-americano Richard, e que na verdade é para quem acredita, né? Se a pessoa não acredita, diga, pô, o Fernando tem muita imaginação, o Fernando fez aí um romance, mas o mérito não é meu não, o mérito é do Richard. E aí o Só o Amor Constrói tem uma capa muito bonita que foi feita pelo pessoal da editora jurídica, inclusive com escritos no mar. Olha que coisa linda, né? Então, este livro, ele ficou durante muito tempo à venda na loja de flores, na Camélia Flores, né? E este livro, mais os outros livros de minha autoria, como este aqui, 50 anos de comunicação, né? E também o Vida e Sucesso, né? Esses 3 livros você encontra na Saraiva, saraiva.com.br. Isto colocado, isto posto, meus cumprimentos a esse querido amigo, esse grande psicólogo de grande sabedoria, o nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Bom dia, Dr. Aibinder. Bom dia, obrigado pelos elogios exagerados. Não, é constatação, né? Além de bom caráter, né? Que tem isso também, né? Que tem muita gente que é sábia e é mau caráter. O caráter é assim. Então, eu meio Sócrates, só sei que nada sei. Pois é, mas meu querido Aibinder, como é que foi a sua passagem? Você está falando que comeu uma torta alemã deliciosa? Muito boa. É mesmo, é bom demais, né? É, quase que disputei a tapa com a minha neta Muito gostosa. Que maravilha, né? É a minha favorita. É a favorita, eu gosto também, gosto muito. Nossa, mãe, torta alemã, minha nossa. Você sabe desde quando que eu gosto? Quando eu acho que era primário na época, era pré-primário, lá em Juiz de Fora, havia o Educandário Santa Rita de Cássia. E havia a doutora Isolda, que era, digamos assim, a proprietária, né? Doutora Isolda e Dona Mariquinha. Doutora Isolda era alemã, né? E aí eu ficava esperando avidamente o fim de ano, porque o fim de ano tinha 2 coisas imperdíveis. Era o chocolate mais gostoso da vida, bobagem, coisa de garoto, né? E a torta alemã. Portanto, isso já vem de longe. Isso já vem. Você está com cara de quem ficou muito satisfeito nesse Natal. Fiquei. Eu recebi um meme dizendo que
a pessoa ficou barriguda. Sei. Agora eu entendi porque o exame da gestante se chama pré-natal. Pré-natal. Pois é, eu vou chegar aqui mais perto de você, porque como só estamos nós dois, normalmente são no mínimo 2 pessoas, né? Mas aí fica melhor. A câmera uma, ontem eu falei que a Samira era a câmera, estou errado, é a câmera uma. Bom dia, Samira. Bom dia. Como é que foi o teu Natal? Muito legal, Muito legal? muito legal. O mais bonito ainda foi a festa que eu fui ontem. Sei. Foi a formatura do meu sobrinho na cidade da Polícia Civil. Muito legal. Ele fez a Foi só Cadepol, disputa. ele fez a Foram Cadepol. 235 formandos aqui na cidade da Polícia. Tudo em isso, é? Polícia. 235? 5 turmas. Puxa. Turma de 50 alunos cada um. Vira para você, por favor. Já virou? Tá. Em torno de 50 alunos cada turma, né? Então lá estavam o chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança O Rivaldo Pública, Barbosa. Rivaldo Barbosa, e algumas outras autoridades, faz 4 anos que eles foram aprovados, então quase que não sabe, porque vai vencer dia 6 de fevereiro, que o concurso público é assim, você tem 2 anos para ser chamado e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então vai vencer agora 6 de fevereiro, eles têm que ser nomeados até 6 de fevereiro. E foi uma luta, porque o Estado falido, todos eles nos discursos falaram isso. E se eu tivesse que pensar uma frase, algo que eu destacaria mais em toda a formatura, foi uma frase do secretário de Segurança Pública, que ele disse assim: polícia não rima com política. Dizendo que ele tinha poder para nomear fulano, Beltrano, indicar, e ele absolutamente não fez. Foi muito, muito legal. Eu fiquei muito emocionada para variar, porque tudo que se refere à família me deixa muito emocionada. Foi muito bacana, né? Então eu dei os parabéns para todos, né? Pelo menos a maioria que eu conheci ali, e desejei boa sorte e muita proteção para cada um. É verdade. Um abraço para o meu sobrinho Alexandre, né? Eu tinha fisioterapia, em função não falta essa fisioterapia, a Samira esteve lá representando a família. Alexandre, parabéns para você, né? Muito sucesso e, sobretudo, reiterando, se possível, se proteja, porque lamentavelmente não é fácil, né? O que atrapalha a polícia é o bafo do político do cangote. É verdade, é verdade. Esta é realmente uma realidade. Realmente uma realidade. Falando nisso, amenizar, porque tem uma piada que eu contei ontem ali na fisioterapia que tem a ver com político, eu acho que você vai gostar. Diz que um político. Se é contra, eu gosto. Diz que um político morreu e de repente foi recebido no céu por São Pedro. Então, chegando, São Pedro mostrou o céu para ele, começou a olhar, viu assim, anjinhos tocando harpa, né? Aquela tranquilidade, tudo azul, né? As nuvens maravilhosas, fofinhas, olha como é fofa e tal. Mas aqui, disse São Pedro, aqui é muito democrático. É mesmo, então o senhor tem que pegar aquele elevador lá e descer lá no inferno. Aí o senhor vê, compara uma coisa com a outra e o senhor decide onde é que o senhor vai ficar. Fala, tá bem, aí o político desceu. Quando desceu o elevador, apareceu o diabo, mas sem chifres, o diabo todo de metre, né? Com já que a toalhinha, o senhor pode entrar, o senhor tomar uísque, 12 anos, toma aqui o uísque, uma mulher muito bonita, com pouca roupa, né? E ele começou a ficar encantado, falou, olha aqui, o senhor vai ter o seu gabinete para se sentar e tal, mas o que eu vou resolver? Não, o senhor só vai entrar em comissões as mais diversas, quer dizer, aqui é mais ou menos como se fosse Brasília, só que aqui a gente rouba mais, o político ficou encantado, né? Aí pensou e tal, agora o senhor tem 24 horas para decidir. Ele pega, sobe de elevador, chega lá para São Pedro. São Pedro, olha, eu gostei muito do show, o céu é maravilhoso, aqueles anjinhos tocando harpa e tal, mas, sabe, eu me adequo mais à parte de baixo. Não, então tá bem, então o senhor vai. Entrou no elevador, desceu. Quando ele desceu, já apareceu o diabo com chifre, com tridente, enfiando o tridente na bunda dele. Mas o que é isso? O que é isso? Tinha tanta coisa boa aqui? Não, acontece o seguinte, quando tinha as coisas boas, eu estava em campanha, agora já tenho seu voto. É mais ou menos o que é o político, né? Infelizmente, né? Infelizmente. O Ronald Reagan foi um brilhante político. Sim, presidente norte-americano. É verdade. Ele disse que ele achava que ser político era a profissão mais velha do mundo. Sim. Mas ele descobriu que estava enganada.
é a segunda profissão mais velha do mundo, muito parecida com a primeira. A primeira que começa com P e termina com A. Prostituta. Meu Deus do céu. Pois é, a gente ri para não chorar, porque essa é a grande realidade. Falando nisso, mataram o Gerson Camata, né? Meu Deus do céu. A partir das opiniões que estão sendo dadas aí, aparentemente seria uma exceção, não conheço pessoalmente. Mas foi morto, imagina você, ele estava com 74 anos e foi morto por um assessor de 68 anos. Quer dizer, crime na terceira idade. Esses velhinhos estão danados, né? Não é? Nós velhinhos. Nós velhinhos. Que loucura, né? Essa história é antiga, esse assessor tem 66 anos e o 66? Gerson 77. Tá. Essa história é antiga. Esse assessor foi o tesoureiro de 7 campanhas do Gerson da Mata e da esposa Rita da Mata, sim, que foi deputada federal. Aliás, participou muito na elaboração da lei fiscal. Participou brilhantemente. Ele foi tesoureiro durante 7 campanhas, que ele tinha uma convivência longa. E lá, não sei porquê, às tantas, esse assessor denuncia o Gerson Camata como recebendo dinheiro de propina de construtora e se apropriando de parte do salário do pessoal do gabinete dele. Coisa banal hoje, né? Todos eles. O Gerson, então, processa ele por calúnia, injúria, difamação. Na primeira etapa do processo, ele ganha. A justiça bloqueia 60 mil desse assessor para indenização futura. Eles se encontram ontem, não sei se por acaso, na porta do restaurante, na rua, começam a discutir. Aí o Gerson disse: eu não posso fazer mais nada, isso agora é problema do meu advogado e da justiça. O cara inconformado com a justiça, porque teria sido condenado. E com a perda dos 60 mil, E o culpado, quem seria culpado na visão dele, poderia ser investigado. Então ele, furioso, mata um ato emocional. Mata o Gerson da Mata. E na cadeia, lá perante o delegado, ele mostra revolta, não arrependimento, mas ressentimento. Que coisa, né? Porque provavelmente, né, esses políticos, a gente sabe, quando não corruptos, ganham muito bem, obrigado. Já o caso do assessor não é tanto assim, né? A gente começa a analisar, tudo é possível, mas a gente começa a analisar que provavelmente esses 60 mil faria uma falta enorme para ele, muito maior do que para o tal do Camata, né? Provavelmente, ou não. Vai fazer falta para ele 60 mil. Agora, acho que ele estava mais revoltado com a justiça do que com 60 mil. Porque a dupla injustiça. A gente sabe que a justiça, muitas das vezes, é manipulada, né, pelos poderosos, né? A gente não tem como provar, mas a gente sabe que isso é assim. Eu conheço um amigo nosso, que você também conhece, mas eu vou preservar o nome, que há muito tempo me contou uma história. Ele é casado com a filha de um contraventor, digamos assim. Mas que funciona durante muitos anos na imprensa. Eu estou evitando matéria, mas há muito tempo atrás o tal contraventor foi preso e iria ser condenado, não sei quantos anos e tal, e com advogado e tal. E ele uma vez me conta isso, essa história que ele tenha me contado, olha, deve ter quase 20 anos. Aí ele encontra, o advogado liga para ele e diz assim: olha, o seu fulano vai ser condenado no mínimo X anos de prisão, não me lembro mais quanto. Agora, acontece o seguinte: se o senhor conseguir, naquela época, 86 mil reais, ele vai ser liberado. E a família se uniu, era uma família de posses, conseguiu, e coincidência ou não, esse contraventor foi liberado. Quer dizer, não há como provar, mas é algo bastante complicado, que mostra que existem juízes próprios, espero, mas existem alguns que, infelizmente, são volúveis. Acontece. Agora, por exemplo, esse assunto do Marco Aurélio de Mello. Sim, que absurdo, né? De libertar os presos, é um ato meio kamikaze, né? Meio maluco. Ele não é maluco, mas o ato é um tanto insano. A minha curiosidade é saber o que há por trás disso. Sabe? Sim. O que há por trás disso para um juiz do Supremo? Eu acho que você foi gentil, porque eu acho que é um ato até meio suspeito.
Pode não acontecer nada, mas é suspeito. Eu sei, mas é um ato tão insano. Assim, Insano. Insano. Ou muito sano. Não, eu acho muito insano. Sei. Porque a repercussão era previsível. Sim, claro, lógico. Entendeu? Ele está Mas marcado, a biografia mas dele não tá acha, marcada para sempre. mas não acha que aquilo foi Agora, feito? o que levaria ele a fazer isso? Pois é. A propor se libertar 169 mil Para libertar pra um. soltar um. Para soltar um. Mas- Não, e o detalhe é o seguinte, fazer isso ao apagar das luzes, na expectativa de que de repente ninguém vai reagir. Não, ele fez depois do apagar das luzes. Eles tiveram um almoço de confraternização, não falou nada com ninguém. Com ninguém. E no último minuto Liberou fez a isso, liminar. Só o juiz. Não, e outra coisa. Que era o Toffoli. E outra coisa, Quantos, 48 minutos depois, os advogados do Lula já estavam solicitando, de acordo com a liminar, citando trechos da liminar. Como é que 48 minutos antes já deu tempo de você ler o que o cara falou e, de repente, providenciar tudo e colocar trechos ali? 2 horas já ter organizado caravana para Curitiba. Para Curitiba. Quer dizer, eu queria saber o que há por trás dessa história. A grande pergunta Eu acho é que essa. isso é um repto para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal investigar. Para saber o que houve, se não houve, foi surto mesmo. Mas, foi como ele disse, foi um ato insano. Mas o grave surto não é, não. se foi. Surto não é não. Deliberado. Então o surto já está eliminado pelo lado psicólogo. Né? Então é aquela história. Se foi insano, bom, é uma insanidade. Mas se foi insano, se for são, é algo que merece ser investigado. Não é mesmo? Porque é uma esculhambação. Agora vem o Temer, né? Parece que vai dar um indulto de Natal aí, e sob pressão estão dizendo que o indulto será dado, mas que não será dado para o crime de colarinho branco. Será verdade? Não sei. O que me deixa pasmo é que a recomendação para se dar o indulto partiu do Ministério Público. Não, o indulto teria algum sentido. Teria algum sentido. Para quem não cometeu crime de violência, para quem não é uma ameaça à sociedade. O corrupto é uma ameaça à sociedade. É uma ameaça à sociedade. O Hospital Miguel Couto, Zona Sul, está totalmente abandonado. Você não consegue tomar um banho em paciente, não consegue tomar um banho. Cadeira higiênica só tem de higiene o nome, porque a cadeira é imunda. Fora as baratas. É uma coisa assim, acho que nem na Síria, em guerra, aquilo é tão ruim. Então, é uma sujeira só. O político corrupto, ele só não vê a vítima nos olhos, mas ele mata muita gente. É verdade. Então, esse indulto seria uma espécie de facilitar a vida, de escoar um pouquinho o número de presidiários, que acho razoável para aqueles que não são uma ameaça. Mas os que são uma ameaça não podem sair. Não podem sair. Quer dizer, é terrível quando uma autoridade dessas pensa dessa forma, não nesse sentido daquilo que você falou, de que, olha, eu estou mais aí nesse particular com o presidente Bolsonaro, indulto uma ova. Me perdoe. É aquela história, fez crime e paga o preço, pelo amor de Deus. Por causa dessa maleabilidade no Brasil, por exemplo, pessoa, ninguém cumpre, foi condenado, Cabral foi condenado a 200 anos. Ninguém cumpre mais do que 30 anos, de acordo com o Código Penal brasileiro, que é oriundo lá de 1942. Quer dizer, a coisa não se modernizou e me parece que foi feita em causa própria, Aibinder, porque eles é que cometem os maiores crimes, os políticos, voltamos aos políticos. Os políticos cometem os maiores crimes e cometem as maiores leis. Pois é. Favoráveis a eles. Favoráveis a eles. Vá eu ou você, um cidadão comum, digamos assim, ter este ou aquele tipo de problema, não precisa muito. Você paga o IPVA do seu carro. Se você tiver um avião, você não paga nada. Onde é que está escrito isso? Então você compra. Rigorosamente. Procure saber. Você está me animando a comprar um avião. Mas não é? Meu Deus do céu. Quer dizer, se você tem um avião, você não paga. Porque a alegação é de que o avião circula no ar, não ocupa espaço, pelo amor de Deus, é ridícula, né? Também precisa faltar o ar, né? Mas olha, vamos àquele momento da oração e depois eu quero mostrar um trabalho muito bonito do Gelson. Vou dizer que o Gelson Cunha é pé quente. Vamos lá, aquele momento de oração, a gente volta conversando sobre os assuntos do dia de hoje com o Dr. Luiz Aibinder, nosso querido amigo e psicólogo. Vamos lá. Rezar a prece de Cáritas.
e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, um momento interessante, nesse momento aí pedindo também pela velhinha, né, que está se recuperando, a nossa querida irmã da cantora e nossa amiga querida Marion Duarte. Um abraço também para a Carla Itaboraí, que nesse momento teve uma perda lá em São Paulo, faleceu o seu marido, nossos sentimentos, e um abraço a todas as pessoas que nesse momento participaram dessa oração. Aí, Fernando, o que eu estou vendo na tela? Você está vendo aí um trecho para mostrar como o Gelcio Cunha é pé quente. Ele está vendo a gente lá em Além Paraíba, onde está passando esse período juntamente com a família, mas esse foi o momento em que o Gelcio Cunha fez uma entrevista com o então presidenciável Jair Bolsonaro, já antevendo o que de fato aconteceria, que seria a eleição dele. Então vamos homenageando o Gelcio Cunha, convidando você a ver Conexão com o Mundo. Vamos aí ver essa entrevista, que são apenas 3 minutos e meio com Jair Bolsonaro no aeroporto, na entrevista desse grande repórter que é o Gelcio Cunha. Só um minutinho, porque eu vou botar um pouco mais de som, porque na verdade senão você não vai ouvir nada, né? E aí me obriga a fazer alguma coisa aqui. Eu tinha deixado certinho aqui no som, mas acontece que às vezes essa coisa de computação ocorre. Agora sim você vai ouvir, vamos lá. Atenção, houve um probleminha. Ó Deus, ó dia, ó mês, ó vida. Então eu vou ficar devendo, porque opa, já vai, coisa de computador. Vamos lá. Coisa chata, hein? Vamos nós, que pena, Gelcio. Mas todo mundo te viu aqui com o Jair, infelizmente, com o presidente, infelizmente não deu.
alguma coisa travou o computador. São coisas que acontecem num programa ao vivo. Vou ficar devendo, né, Aimenda? Vou ficar devendo. Já está ultrapassado, ele era presidenciável, agora Agora é o presidente. Muito bem. Voltando aos nossos assuntos do dia de hoje, bombou na internet, meu caro Aibinder, uma cena que eu gostaria de não ter visto. Não sei se você viu, de um piloto, um jovem, espancando a namorada. Vi. Essa coisa, lamentavelmente, tem acontecido o tal chamado feminicídio. Essa não chegou a tal, porque feminicídio é quem mata a mulher. Mas já houve vários casos assim. O que leva um cidadão jovem é o tal do machismo que se fala? Eu chamo isso de covardia. Também. Uma força física muito superior atacando uma pessoa Indefesa. ou indefesa ou muito mais frágil. Eu acho isso uma covardia. Seria incapaz de enfrentar um homem em iguais condições, igualmente forte. Os motivos sempre são tolos. Nada justifica isso. Mesmo que ele tivesse com a razão, as consequências do ato dele são muito piores do que o que causou essa raiva nele. Sei. Eu acho um absurdo. Ser humano, eu tinha conhecido o mineiro lá da tua terra, como é que ele dizia? Cavalo da coice porque não sabe falar. Isso é um burro, né? Uma besta, né? Como Isso se diz, não é um ser humano, é um monstro que comete agressões covardes, como aquela que nós vimos em São Paulo. O sujeito foi agredindo a mulher desde o carro até o elevador, na garagem, e jogou ela da janela, da varanda, e depois pegou o corpo e levou para cima. Lembra disso? Que absurdo, né? Foi em Guarapuava, Santa Catarina. Não, foi Paraná, na perdão. caminho de Foz do Iguaçu, do Paraná. Paraná, é isso mesmo. Que bateu com o carro. Aliás, é terra onde mora o Dedé, meu sobrinho, né? Que eu quero mandar um beijo grande. É uma terra muito bonita. Mas, quer dizer, você vê o que faz o cara fazer uma besteira dessa e ainda levar lá para cima com o objetivo de quê? Para desfazer o corpo de delito. O exame da perícia teria que ser no local da queda. Dele seria prejudicado. Porque onde ela caiu, a avaliação seria que ela não poderia ter pulado, ela foi jogada. Sei. Essa era a realidade. Ele disse, eu vou tirar o corpo daqui para imaginar que ela caiu. Se jogou, não foi homicídio. Quer dizer, a pessoa, você tem um curso muito interessante sobre comportamento, né, que é oriundo do seu conhecimento de psicologia. Você observa pessoas que têm essa tendência? É fácil de observar? Eu vou colocar em termos mais simples e não tão radicais, mas que chega a esse radicalismo. Tem os verbos ter, dever e precisar, usados em sentido absoluto. Tenho que, devo, preciso, ou não tem que, não deve, não precisa, mas no sentido absoluto, não tem meio termo, não relativiza. Voltando para um crime, você se lembra aquele jornalista Pimenta das Neves? Que matou a jornalista. Que era amante dele. Ele era o diretor do jornal Estado de São Paulo. Não era um Roberto Marinho, mas não estava muito longe de ser um Roberto Marinho, ou seja, não é um marginal. Era um poderoso. Muito poderoso. A namorada dele, uma jornalista bem mais jovem, quis deixar o relacionamento porque ela tinha se envolvido com um outro jornalista latino-americano. E ele não aceitava essa ruptura. Ele foi num sábado, no aras da família dela, você vê todo mundo com dinheiro, né? Foi no aras da família dela, propôs ou impôs uma reconciliação que ela não aceitou mais uma vez. Ela virou as costas e saiu, ele pegou um revólver, deu um tiro nas costas dela, ela caiu, ele foi lá, deu um segundo tiro já na cabeça. Não era um marginal, não era um matador, era um cara tomado por forte emoção. Por trás disso tudo, tem um pensamento, ela não deve de maneira nenhuma me deixar. Tem, de qualquer maneira, continuar comigo. Sentimento de posse. Hein? Sentimento de posse. Quando você tem esses pensamentos extremados, vão te levar a emoções e comportamentos extremados. Então, toda vez que você pensa tem, deve, não deve, você impôs ao outro uma forte obrigação que, aos teus olhos, ele se torna quase um criminoso por ter feito o que não devia fazer.
Samira não deve mexer na máquina, na câmera. Não deve, se ela mexer na câmera, justifica uma fúria tua, porque ela não devia mexer na câmera. Mas, pô, onde é que está escrito que ela não deve mexer na câmera? Você não gosta, mas não cria uma obrigação para ela. Então, quando você relativiza as coisas, eu gostaria que ela não mexesse na câmera, no caso do Pimenta Neves. Eu gostaria muito que ela continuasse comigo. Mas não foi possível. Com esses tipos de pensamento, você não tem um comportamento extremado. Você relativiza aquilo, sabe? Você não bota o fogo lá no máximo. Você reduz aquilo de uma forma realista. Porque anteriormente você cumpria uma exigência irracional. E quando você fala, eu gostaria que ela não fizesse tal coisa, você expressa uma preferência racional. Você pode preferir qualquer coisa. Exigir já necessariamente não vai acontecer. Agora tem um caso que eu gostaria que você analisasse, ocorrido nas Minas Gerais, mais particularmente em Juiz de Fora. Eu tive um amigo querido desde a infância que se tornou psicólogo e hoje já está no outro plano, já se foi, infelizmente, vítima há uns 10 anos atrás, né, Samira, se não for mais, de um infarto fulminante do miocárdio. Mas o ocorrido com ele é uma coisa curiosa, emblemática e ao mesmo tempo remonta à seguinte pergunta: até onde um psicólogo tem risco ao lidar com pessoas que consigam, digamos assim, escamotear as suas tendências? Esse amigo que eu estou naturalmente preservando o nome, o importante é o caso, ele não só dava aula de psicologia numa importante faculdade, como também era o psicólogo de um presídio, por assim dizer, numa determinada cidade de Minas. E cabia a ele, como funcionário público, como psicólogo desse presídio, analisar as possibilidades de saidinha, a chamada saidinha em função do Dia das Mães, ou no mesmo caso do indulto, né? Cabia o cara dar o indulto, mas quem analisa é quem pode ou não deve soltar. E havia 2 irmãos que durante 2 anos, essa história foi me contada uns 15 anos atrás, quando ainda esse amigo estava vivo. E esses 2 irmãos tinham um crime de assassinato, sei lá do que, não sei se era bem assassinato, se foi roubo de banco, que resultou em morte, mas enfim. O fato é que eles iam sair para o Dia dos Pais. E a pergunta do diretor do presídio era essa: quem deve sair, né? E ele passou 2 anos analisando essas figuras, e essas figuras eram as mais pudicas possíveis. Elas chegavam com a Bíblia na mão, né? Chegavam com a Bíblia na mão, diziam que haviam se convertido ao cristianismo, né? Só palavras, digamos assim, construtivas e tal. Durante 2 anos deu-se isso. Então, quando o diretor do presídio perguntou: doutor, né, quem é que deve sair e tal? Tem algum inconveniente de fulano e de Beltrano saírem? Falou: não tem. Mas mesmo assim recomendou que eles fossem, parece que era um enterro do pai, uma coisa assim, que eles fossem acompanhados de um guarda, e foi assim que foi feito. Os 2 saíram, foram acompanhados do guarda, e deu o tempo da licença de 24 ou de 48 horas, e os caras não voltavam. Então colocou-se todo o que podia ser colocado para procurar, e só acharam o guarda morto com 27 facadas. E os caras, até hoje que eu saiba, não foram apanhados. Qual é o risco dessa sua profissão, num caso desses? Não, é o risco que inerente a qualquer profissão de errar. Você acha que aí foi um erro de avaliação? Foi um erro de avaliação. O psicopata é mestre na dissimulação. Sabe? Exemplo recente que todo mundo lembra: Susana von Richthofen. Você se lembra que ela apareceu numa entrevista e o advogado falou que usa esse chinelinho da Disney, aquelas coisas toda meiguinha. Você vai no presídio, todo mundo está com a Bíblia debaixo do braço, palavras amáveis nos lábios e ódio no coração. Sabe, são dissimulados, frios, calculistas. Quanto a sair do presídio para acompanhar um enterro,
A lei prevê isso, desde que seja de parente. Indo para o recente agora, o Lula queria sair para o enterro de Sigmarina Seixas, né? Ah, eu ouvi isso, não fiquei sabendo. Sair agora, não. pediu para sair, para acompanhar, porque eram amigos, ele era advogado, alguma coisa assim. A justiça negou, porque só pode sair para o enterro de parentes. Foi agora, esses dias, essa semana. Então só pode sair do presídio acompanhado para enterro de parentes. O psicólogo errou porque não viu os dois como psicopatas, mas é muito difícil você pegar um psicopata em ação, assim, em atuação, melhor dizendo. Em ação você pega, mas eles são fingidos, sonsos, simulados, são teus amigos, calorosos, te dão tapinha nas costas, mas não é de afago não, procurando um lugar macio para enfiar a faca. Que coisa, né? É São incrível. perigosos. É incrível. Eu já trabalhei no presídio. Ah, é mesmo? Já. Eu visão dupla. Presídio e polícia. Exatamente, você trabalhou na Polícia Federal. Foi. Né? E você é aposentado por ela hoje, não, né? Eu era contratado pelo sindicato da Polícia Federal para apoiar os policiais. Entendi. E como é que fica a cabeça do policial? Nós falamos aí até do meu sobrinho que se formou agora. Como é que fica num momento assim de muita preocupação que acontece no Rio de Janeiro e a falência do Estado? Corre o risco de ter síndrome de burnout. Traduzindo esse palavrão. A pessoa entra cheia de ideal. Vou implantar a justiça, defender os fracos, perseguir, coibir a violência dos bandidos. Ele chega cheio de ideais. Aí vem a política, alivia o cara, corrupção, uma série de coisas, leis extremamente benevolentes, e o sujeito vai ficando muito decepcionado no sentido profissional, só no campo profissional. Então ele que era todo idealista, ele se transforma no oposto. Você vai dar aula numa escola, você imagina aquelas coisas americanas, né, de recuperar as crianças, não sei o quê. Aí você chega na escola, não tem giz, não tem material de limpeza no banheiro, os alunos são violentos contra os professores, ele fica tão decepcionado, a desilusão é tão profunda que ele vai abrindo mão de todos os ideais e passa a se tornar mais relapso do que os outros. Que coisa, né? Burnout, queimado para fora. Ou seja, a única possibilidade de mudança é aquele Rudolph Giuliani fez tolerância zero nos Estados Unidos e Nova York, né? Que mudou completamente. Que os anos 70 em Nova York, 74, 75, era uma coisa horrorosa, era crime para tudo quanto é lado e tal, e isso mudou completamente. Você acredita que isso possa... Nós estamos ainda na mudança de governo, né? O Jair Bolsonaro está aí com algo bastante interessante, que é a meritocracia, né? Tomara que isso aconteça. O Witzel, que é o eleito aqui do Rio de Janeiro, está mais ou menos na mesma linha. Você acredita que com quanto tempo, se isso for realmente realizado, a gente terá um padrão um pouco melhor do que esse que você citou aí? Olha, o tempo eu não sei mencionar. Agora, se eles mantiverem a atitude que eles prometeram ter, a coisa é rápida. Nas Filipinas, tem um Rodrigo Duterte, o presidente. É um figuraço. Tem 75 anos, pinta cabelo, toma Viagra, transa com todo mundo. Palavras dele. Já matou muito bandido, pessoalmente. Ele quer matar 3 milhões de bandidos. Ele quer ser melhor do que Hitler. Quer matar 3 milhões de bandidos, especificamente traficantes. Meio que legitimou esquadrões da morte contra lá nas Filipinas. Nas Filipinas as pessoas praticamente não podiam andar na rua, agora estão no céu aberto. E está aberto também as covas para os bandidos. Sabe, não tem Não tem meio termo. Passa fogo mesmo. Dependendo da energia, não digo que eu saio fuzilando pessoas à toa, mas dependendo da energia, inibe a criminalidade. O Witzel, se ele comprar aqueles drones israelenses que atiram, numa incursão do morro, ele poupa policiais. E qual bandido que vai querer ficar no morro com um fuzil na mão, não sabendo de onde que vem um tiro para cima dele? Um tiro infalível, não é um tiro não é uma metralhadora que vai o espaço. É um tiro preciso, não tem erro de milímetros. Eu acho que... Você acha que para chegar a esse ponto, que até é defendido pelo governador eleito, né, abater quem está com o rifle na mão,
Rifle não, quem está, como é que chama? Fuzil, que é muito pior do que rifle, né? Mas isso tem que haver a modificação da lei. Não. E aí passa pelos políticos, não? Não tem. O cara está armado. O que ele vai fazer diante de um policial? O policial vai esperar tomar um tiro para depois atirar de volta? A lei já prevê isso. E você acha que isso vai ser aplicado? Eu gostaria que fosse. Quer ver um exemplo? Eu e meus exemplos recentes. Dia 3 agora, semana que vem, né? Semana que vem, menos de uma semana de hoje, tanto na Santos Pena como na Praça Baiardi vai entrar Tijuca presente. Você vai ver que vai diminuir as ocorrências. Vai diminuir, evidente. Vários bairros da Zona Sul. Evidente. De 8 às 8. De 8 às 8. A partir de 8 horas não tem Tijuca presente. Vai dar uma mas vai melhorar nesse horário. Hoje você pode ir para a especificamente. Santos Pena? Sem risco não. Sem risco não. Tranquilamente não, De né? noite Não. já ninguém anda, né? Pouca gente anda. De noite, ontem eu comentava isso aqui com a Samira, que infelizmente é a realidade do Rio de Janeiro. Nós todos estamos... Você sabe o que aconteceu aqui? Como é que é aquela rua do Tiro Trauma mesmo, que eu esqueci o nome? Antônio Basílio. Nós temos um amigo comum aqui. Aliás, você conheceu o Reinaldo Veloso. Lembra que ele contou? Lembro. Passou um cara lá, metralhou o prédio dele. Caiu toda aquela... Achou que morava lá. Achou que morava um outro cara, quase que pega no porteiro. Quer dizer, virou faroeste. Virou. Não é mesmo? Agora, com uma repressão, por exemplo, ontem no caminho do Corcovado, na estrada das Paineiras, um bonde, 2 veículos de bandido foram para lá para assaltar turista. Deram de cara com uma guarnição da PM, uma guarnição não, um grupo de PMs que estavam lá para coibir assaltos. Olha só. Um bandido foi morto e os outros 3 fugiram pela mata. Bateram com o carro, capotaram. Então, essa ação é nessa. Já vão tarde. Se você apertar aqui, eles vão correr para outros estados. O problema deles. O problema dos outros. E eu não estou preconizando isso, não acho isso também muito certo, não. Acho na época da ditadura argentina, eu estava falando com um policial importante da Argentina aqui no Brasil. Eu falei, como é que está a criminalidade lá? Está resolvida. Eu digo, como? Os bandidos morrem. Então, é aquela história. Os poucos que se manifestavam tinham morte precoce. Na época estava resolvida a criminalidade. É uma atividade que você sabe que você pode realmente ser morto. Né? Se você opta por isso, você corre o risco. E o nosso presidente eleito tem razão. Ele disse, se você quer, o cara quer motel na prisão, exige isso, exige aquilo, você está empilhado, você não comete crime, você não vai parar. É um raciocínio lógico. E você acha que, por exemplo, trabalhos forçados na prisão podem melhorar a índole do bandido? Podem. A índole não. Eles não vão estar tão ansiosos planejando coisas. Estão ocupando... Passando aquele golpe dentro de presídio. A índole não. A índole vai continuar a mesma. Mas eles vão estar não ocupados. Tem tempo, né? Não tem tempo. Vão ter que, idealmente teriam que indenizar as vítimas, coisa que não acontece, e ainda recebe salário que está lá. O salário mínimo é menor do que o salário de presidiário. É um absurdo. Direito a visitas íntimas, motel, regalias. Se tirar a televisão, tem um auê danado, não pode jogar a bola, é pior ainda. Sabe, a nossa benevolência extrapolou a bondade. Entrou para a fraqueza. O outro dia eu recebi aqui até vou falar ali das pessoas. Pode ficar ali no iBinder, Samir, enquanto eu vou lá. Eu vou falar aqui do Oscar Berro, bom dia querido, grande programa, tá vendo? Nosso Oscar Berro, também a Tereza Vasconcelos, o Almir Silva, o Márcio Alexandre Oliveski, né? Fernando Pereira, tá vendo a gente, né? Quem mais? Ricardo Dacri. Muito bem, um abraço para eles. Aliás, eu quero mandar um abraço também para o João Haddad. João Haddad, ontem, no programa dele, um radialista de muita qualidade, ele usou até a expressão ícone para falar de mim. Imagine, muito obrigado. E um abraço, João, tudo de bom para você, muito sucesso no ano de 2019. 2019, tá certo? Tá certo. Muito bem. Não, tem hora que dá branco, né? Muda todo ano, né? É uma coisa, quando você está acostumando com um ano, muda o outro. E quando a gente bota uma data, né? E aí acaba num cheque, era muito comum isso, né? Aí, não tem mais cheque. Hoje não tem mais cheque. Sabe o que eu faço?
eu cruzo os cheques e boto o ano, deixo o ano só. Tá certo, é muito inteligente, muito inteligente. Por fim, eu gostaria que você comentasse um pouco do seu curso, né? O Dr. Weinbinder é muito conhecido, é muito festejado, ele não gosta que eu fale isso, acha que é elogio, mas não, é constatação. Eu acho que o maior dos elogios, eu gosto muito do Alfredo Raimundo, que foi diretor da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que eu tenho que ser grato porque me deu muitas oportunidades no rádio. E o seu Alfredo, um dia conversando comigo, falou: eu adoro o Weinbinder. Eu falei: assim mesmo, gosto dele, é muito inteligente e tal. E tanto é que deu a oportunidade que deu ao Weinbinder logo depois que terminou a rádio do Haroldo de Andrade. E o Weinbinder participava de vários programas, inclusive do meu, e agora, para benefício de todos, ele está voltando a participar com o meu amigo Francisco Barbosa, um amigo querido de longa data, oriundo lá de Juiz de Fora. Apenas uma correção, eu sou Pauli Mineiroca, ou seja, eu sou nascido em Cruzeiro, São Paulo, né? Mas tido a vida como mineiro, mas na verdade por quê? Porque fui criado em Juiz de Fora dos 2 anos de idade até quando saí profissional, né? E estou aqui no Rio de Janeiro há mais de 40 anos, então também eu acho que a UOCA finaliza a coisa do carioca. Mas voltando... Carioca está de é verdade. Mas o Weinbinder, você é nascido aqui, né? Nascido aqui. Quando é que você botou na cabeça que você ia fazer um curso de psicologia, que na verdade eu chamaria de curso de comportamento, talvez, né? Que possa ajudar as pessoas. Como é que esse curso ajuda e de que maneira? Esse curso não é de comportamento, é um curso de enriquecimento da vida. Certo. É um desejo meu de partilhar o bem-estar interno que eu sinto. Sim. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa sensação. Sim. Dizia um filósofo que as pessoas, em sua maioria, vivem no estado de silencioso desespero. Sim. Elas não estão bem consigo mesmo. A consciência dela, a paz de espírito está longe. Está longe. Esse curso facilita com que as pessoas tenham essa paz de espírito. Começou no ano de 2000, um curso para durar 2 meses. Aquelas pessoas que estavam lá durante os 2 meses, na última aula, penúltima aula, etc., nós não queremos parar. Nós queremos continuar. E eu também queria continuar, porque eu gosto muito da aula. Sim. E do dinheiro que vinha junto. Claro, faz parte. Então a turma continuou, isso em 2000. Nós vamos entrar em 2019. Tem gente comigo desde aquela época, tem gente desde quinta-feira passada. E é uma espécie de carrossel. Aonde você entra, você entende. Não precisa ter um conhecimento prévio nem de psicologia, nem do que já foi dado. As pessoas compreendem, eu coloco numa linguagem muito clara. Elas têm a oportunidade de discutir o tema, não a sua vida particular, porque não é uma terapia de grupo. Sim. Você não falar: briguei com a minha mulher me mandou para aquele lugar, fez... Não é isso. Mas nós discutimos os conceitos gerais. Por exemplo, eu estava falando contigo antes de começar, né? Sobre sofrimento, né? Uhum. A dor faz parte da vida, por que não aceitá-la? Por que não aceitar a morte, que é tão natural quanto nascer? Sim. Nós não temos esse preparo emocional. Quando você começa a ter esse preparo emocional, as coisas te doem muito menos. Uhum. A aceitação se torna mais natural. É a paz de espírito. A gente fica brigando contra a realidade. Isso não devia acontecer. Nós temos uma amiga em comum que ela foi entrar no carro e conseguiu apertar o dedo do pé. Ela não está conseguindo pisar. Ela está uma arara com a vida. Eu estou com muita raiva. Isso aconteceu logo comigo. Eu digo: por que não contigo? Mas logo comigo, eu digo: você é rica, é famosa, tem uma vida boa, uma bela família. Por que você não reclama disso? Por que você pergunta lá: por que não comigo? Com as coisas boas, só com a coisa ruim. E acidentes acontecem. E a tua raiva te ajuda a melhorar? Não. Esse questionamento que eu faço também para os meus alunos ajuda eles a melhorar. Que bacana, tá vendo? Então vamos deixar aí o recado às pessoas que se interessarem pelo seu curso, como participar. Entra no site Psicólogo Weinbinder, vai ter todas as informações lá. E também pelo meu telefone lá do consultório, tem secretária eletrônica, 2285-0550. Repetindo, 2285-0550. Perfeito.
Doutor Luiz Aibinder, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que te agradeço. É uma verdadeira... A honra de estar aqui no último programa do ano. É verdade. Desejo ao amigo um ano novo muito feliz, né? Que estejamos juntos, quem sabe, ao longo de todo o ano. E, por favor, leve um abraço meu ao nosso querido Francisco Barbosa. Vou levar. Tá bom? Saúde. Muito obrigado. Paz para você e para a tua família. Paz para as nossas famílias e para os espectadores que estejam vendo a gente. Há sempre a perspectiva de um dia melhor e tomara que este seja um dia bom para todos vocês. Namastê. Até amanhã, às 8 horas, as letrinhas subindo e, na realidade, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Lembrando que este programa ele segue no YouTube daqui a pouco, daqui a 2 horas, e também às 11 horas estará na Rede Mais Esportes. Tchau, gente.